virá
Senhor nos ajude a aumentar a nossa fé, amém? O fraco traz a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. O fraco traz a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. O forte não, o fraco. O fraco traz a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. Muito bem, nós vamos perceber que a cantora já foi ajudada hoje. O som começou a dar o que ele deve à pessoa que está cantando, não é? Graças a Deus. Ficou muito bonito o hino. Eu pensei que o irmão Carlos ia chamar outro cantor também para cantar, não é? Porque eu não vou chamar, vocês vão ser cantores do irmão Carlos agora, né? Vai cantar para o irmão Carlos. Como disseram para a irmã, você é cantora do irmão Carlos, né? Mas é assim, na quarta-feira, vou dedicar ao estudo e eu não quero também esquecer dessa parte, não é? Então ele vai cuidar dessa parte de pôr as pessoas para cantarem para ele, não é? Eu estou brincando, né? Brincando para não ter essa brincadeira mais, né? Eu brinco corrigindo, não é? Então, ele vai fazer a mesma coisa que eu faço. 2 hinos tá bom. Aí nas quartas-feiras, né? Na sexta-feira eu creio que será realmente aquele culto de louvor. E domingo a gente pretende continuar da mesma forma, conforme Deus for orientando. Já foram designados os que vão ensaiar amanhã, era bom repetir. Quem foi? Irmão Edson, irmão Francisco Duarte e João Rosa, irmã Maristela, irmã Beth, irmã Jane, irmã Maristela, irmão Ezequiel, irmã Jane, irmão Edson, irmã Beth e Maristela, irmão João Rosa, irmão Francisco Duarte, para o ensaio de amanhã. Então não vai haver congestão no ensaio, né? Vai ter banananica. Diz que a banananica é indigesta, faz da congestão, mas boa, né? Vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia em São Tiago, capítulo 2, verso 23. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E foi chamado o amigo de Deus. Grande Deus, Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui em torno da Tua Palavra, como sempre, indignos, e para individualizar, indigno como sou, mas só Tu és digno, Senhor. E nós cremos que o Senhor poderá abrir essa palavra aos nossos corações e nós aprendermos mais, e não somente ouvirmos mais, mas aprendermos mais, termos mais em prática na nossa vida aquilo que já cremos, aquilo que anunciamos, aquilo que pregamos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda que numa reunião desta haja cura divina, haja orientação do alto,
haja revelação, haja profecia, através da Tua palavra, através do Teu Espírito que usa a palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Eu quero repetir isso aqui, porque às vezes alguém quer anotar, não é? O fraco traz a transgressão, o fraco, não é? Traz a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. Valeria a pena, é bom lembrarmos onde temos parado. Em relação ao quarto selo, porque, como eu disse e reafirmo, o quarto selo é um selo eixo, para mim é como um eixo. Ele está entre os 3 primeiros e os 3 últimos selos. Então ele fica no meio. O meio de 7 é o 4, né? Engraçado, deveria ser o 8, né? O meio de 7 é o 4. Nesse caso, porque ficam 3 de um lado e 3 do outro, não é? E o quarto no meio. 3 e 3, 6 e 1, 7, né? Então é isso mesmo. O quarto é o eixo dos 7 selos. Isso também tem um fundamento, porque é exatamente nesse selo que se cumpre tudo que interessa à noiva. Esse esfriamento que tem havido, esse esfriamento, essa seca assim chamada, quando eu estive na Alemanha, foi em 75, eles estavam clamando lá, por causa da seca, né, que estava havendo. Isso quer dizer que a gente crê na mensagem, crê numa vida pia e reta, crê numa vida cheia realmente do Espírito, uma vida de obediência, e encontramos o grande mal de Romanos 7 em nós. Porque é exatamente esse tipo de gente, é exatamente esse tipo de grupo, esse grupo que se enquadra com Romanos 7. Porque ele é um grupo de Paulo. O irmão Branham disse que ele havia ensinado como Paulo ensinou, começando pelo batismo. Então vocês vão notar que, fundamentalmente, nós estamos certos, corretos. Nós estamos no batismo dos apóstolos. Eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diz, isso é muito simples, é muito fácil. Sei. Pega qualquer irmão, mesmo pentecostal, e fala para ele que ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o batismo correto na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa foi a obediência de Mateus 28, 19. Que o nome foi usado e que Pedro tinha a chave. E quando ele a usou lá em Atos 2, 38, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
para perdão dos pecados. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. E logo vem as referências, partindo dali, então não encontramos nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, e nem na história da igreja até 325 anos depois de Cristo. 325 anos. São 3 séculos e um quarto. 3 séculos e um quarto. Existe documento lá no Vaticano que mostra que o batismo apostólico era em nome do Senhor Jesus Cristo. E que as pessoas que foram batizadas na igreja de Roma, que foi fundada não por Pedro, mas por Paulo, porque Pedro foi apóstolo para os circuncisos. Paulo foi para os incircuncisos, para a incircuncisão, para os gentios. E quem foi para Roma foi Paulo, com registro bíblico. Todos nós conhecemos Atos dos Apóstolos. E eles batizavam, quer dizer, foram batizados e, consequentemente, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto, depois do Concílio de Nicéia, ficou tão crônico nas igrejas, que as eras escureceram, a semente foi plantada, foi sepultada, e aí brotou. Todas as verdades foram sepultadas. Aquele quadro ali mostra isso. Olha lá no meio. No meio, a era de Tiatira. Só para lembrar um pouquinho de verdade que estava com Columba, o mensageiro da era. E logo Lutero pregou a justificação pela fé. Aquilo foi um distúrbio tremendo. Porque quando Lutero levantou, a salvação estava sendo através de indulgências que o Papa vendia, o Vaticano vendia, através de penitências, de toda essa idolatria criada por Roma, através da qual ela manteve o povo ignorante, razão pela qual todo país católico é subdesenvolvido, todos os países católicos, porque ela sempre manteve o povo na ignorância, na superstição, para crer nos seus credos, nos seus contos, conto de Maria, conto de São Fulano, de São Ciclano, e todo dia um São Fulano. E essa feitiçaria toda, que ela é mãe de toda feitiçaria, diz a Bíblia. E isso ficou tão crônico, que dizer que a salvação era pela fé foi um distúrbio. Mas Lutero fumava até seu cachimbo. No entanto, foi um mensageiro da era. Ele suscitou essa parte da verdade, e foi o suficiente para tirar os eleitos daquela era. Depois veio João Wesley, na era de Filadélfia, com a santificação. Ele disse: não, está bem, a salvação é de graça pela fé, mas tem que haver santificação. Não é assim, não. Vocês vão deixar seus cachimbos, vocês vão largar de beber seus vinhos, se embriagarem, e vamos buscar a santificação, porque aquilo já havia virado uma denominação. Com todo respeito, um luterano hoje é simplesmente um católico desviado da Igreja Católica. Hoje é simplesmente isso. Não passa disso. Com todo respeito.
Mas na época era tudo. Era água pelo tornozelo. Aquela visão. A água pelo tornozelo, depois a água teve que se aprofundando mais. Por fim, nós tivemos os dons espirituais. A Igreja Católica matou pentecostais no Brasil, prendeu, perseguiu. As igrejas denominacionais chamavam de espírita, seção espírita. Perseguiram os pentecostais. Mas tem uma coisa, para ser pentecostal, tinha que realmente enfrentar o mundo. Tinha que abandonar mesmo o mundo, enfrentá-lo e se distinguir dentre todo o mundo. E eles foram marginalizados, tidos como hereges, perseguidos, difamados. Mas logo o tempo vai passando, eles tiraram a banda de dentro, os instrumentos, eles começaram com seus corais, e logo começaram a estudar para poder pregar. Tem que haver seminário, e formando em teologia, e daqui a pouco acham que tem que fazer o evangelho se representar na política, e entraram na política. Temos bons irmãos na política, e assim o mundo fala línguas estranhas hoje. A Igreja Católica tem um movimento carismático, com mulher orando pelos enfermos, mulher de coque na cabeça, cabelos grisalhos, penteadinho para trás, vestido, manga aqui, ó, no punho, vestido lá embaixo, vestido frouxo, verdadeira santa na Bíblia, falando língua estranha, impondo as mãos, profetizando, e assim por diante. Elas estão falando línguas, vestidas de calça esporte, com as unhas pintadas, com os cabelos cortados. Esse movimento saltou a cerca, saiu daquele âmbito que só se conhecia pentecostal como Assembleia de Deus. Saltou e foi inundando, passando para movimentos. Hoje temos a Igreja Universal, temos essa da bênção e outros grandes movimentos. São pentecostais, eles falam línguas, creem na cura divina, creem nos dons pentecostais, espirituais. Então isso igualou. Teria que haver uma diferença. Teria que haver uma coisa que fosse o próximo passo seguinte. Como lá na jornada no deserto. Eles não podiam ficar parados. Enquanto a nuvem estava parada, louco seria aquele que andasse. Mas quando a nuvem se movia, louco aquele que ficasse. Então a nuvem movia. O maná de ontem não servia para hoje. O maná de ontem apodrecia. Então tinha que o maná do dia. Então tudo isso como um tipo para nós. A semente foi plantada, brotou, e assim nós estamos na última. Agora, nós chegamos num tempo que não haverá mais avivamento. Não adianta. Ainda com o irmão Branham vivo, ele fez essa triste declaração. Ele chegou a dizer para um ministro que foi clamar para ele: irmão Branham, eu não oro mais como eu orava. Eu não tenho mais aquela vida que eu tinha antes.
o que está acontecendo comigo? Ele disse, o avivamento passou, filho. O avivamento passou. Parece que decretou uma sentença sobre o povo. Porque ele disse, se você volta a fazer aquele movimento, ele usou a expressão clara, não se referindo a uma igreja pentecostal. Ele disse, você volta para a confusão pentecostal. Se você quer emoção, sensação, você volta para a confusão pentecostal. Ele disse para T.L. Osborne, Osborne, para de fazer esse movimento de cura divina, como eles fazem, comprando emissoras, televisão e tudo. Ele disse, para com isso, pregue o Evangelho. E T.L. Osborne não aceitou a palavra do irmão Branham. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu chorei, porque eu conheci parte da mensagem do irmão Branham através de T.L. Osborne. Ele tem um ministério muito forte. Ele escreveu coisas que para nós aqui eram novíssimas, eram boas novas. E eu cheguei lá então, vi um retrato dele numa revista, tinha virado hippie. Naquele tempo os hippies estavam no auge, né? Era o batismo da era, né? Andar com os cabelos tudo batido, tudo escastanhado, né? Aquela moda assim. Então ele tinha virado hippie com a esposa para ganhar hippies, fazendo de judeu para ganhar judeu. Até onde ele havia chegado. Depois eu li que ele está vendendo pedacinho de madeira consagrada. Até onde foi parar T.L. Osborne? Mas o que quer dizer isso? Bom, agora nós vamos lembrar. O fraco traz a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. A mulher fraca traz essas três coisas dentro do seu coração. O homem fraco traz esses três atributos, transgressão, rebeldia e inveja dentro do coração. Por que estou enfatizando isso aqui? Para entrar na palavra amigo. Vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Segunda carta. Irmão Vicente, irmão Fialho, faça favor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Só o 4? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Bom, a religião, a igreja, instrumentos, órgão, piano, guitarra, instrumentos, cânticos, tudo isso são deleites. O sermão, por um pregador eloquente, que prega bem, é um deleite para o povo. Ouvir um pastor Luiz Mendes é um deleite para o povo.
Não vão me interpretar mal. Ouvir um hino como acabamos de ouvir é um deleite. Ouvir instrumentos, um instrumental, mesmo a música clássica, não é? É um deleite, você se deleita com aquela música. E acontece que nós ficamos mais amigos dos deleites. O grande culto é aquele que se tem bastante música, bastante movimento, hinos bonitos, um belo sermão, um pregador que sabe falar, que sabe emocionar, que prega uma mensagem bonita, bem falada, bem entrosada, leva o povo a deleitar-se. Agora, está certo, está se deleitando com uma coisa boa, tudo bem. Mas vamos ver na hora de mostrar o que tem dentro do coração. Na hora de mostrar o que tem dentro do coração, mostra transgressão, rebeldia e inveja. O deleite com as coisas de Deus é muito bom, mas muitas vezes está satisfazendo simplesmente esse sentido humano de deleitar-se. Então se tornam mais amigos dos deleites, se tornaram. Isso acompanhando uma série de coisas que o irmão Fialho, por favor, volte aqui e lê para mim. Essa série. Faz favor, irmão. Fique mais ou menos de prontidão. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias... Lê tudo até aqui. Faz favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Continua ainda? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Muito obrigado, irmão. Agora, vamos destacar, acompanhando uma série de atributos, isso é uma profecia, e Paulo não está se referindo a incrédulos, não, a pagãos. Vocês têm que entender isso. Então, vamos fixar isso aqui, você vai levar isso na sua vida, esse marco. Isso é selo, é revelação. É revelação. Quer dizer, você se deleitou nesse culto, tudo te agradou, né? Tudo agradou os seus sentidos. Você se deleitou. Coisa boa, tudo bem. Eu acho que você já está falando com você mesmo. Isso seria o suficiente para nós dizermos: grande é o Senhor e grandes são as suas misericórdias para conosco. Porque está certo, a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas não seja simplesmente amante
de deleites. Ninguém ama a cruz. Sim, eu sempre amarei esta cruz. De morrer eu a vou. Amar a cruz. Deleitar-se com a cruz. Deleitar-se com o espinho. Regozijar-se na hora do maltrato, na hora da perseguição. Porque eu digo, o que a igreja de Jesus Cristo enfrenta nesta era para distinguir que ela é a eleita? Tem que se perguntar isso. Não há perseguição. O governo apoia. A Constituição dá todo amparo. E às vezes, pessoas que não são da mensagem se portam de uma maneira mais decente, mais conveniente, mais compreensiva do que nós. É um pouco difícil de analisar essas coisas, mas uma das características, uma das grandes diferenças que existe no povo da mensagem, é essa capacidade de autocrítica, de reduzir o seu corpo à servidão, de virar para si próprio e analisar dessa forma que nós estamos analisando. O profeta chegou a dizer que a ciência cristã, que é uma ordem religiosa, ela tem todos os frutos do Espírito Santo: bondade, misericórdia, benignidade, educação. É um povo educado, um povo compreensivo, um povo amoroso. É um povo que fala baixo, não grita um com o outro, não grita dentro de casa, não dá aqueles ataques histéricos dentro de casa. É um povo que tem domínio próprio, tem os frutos do Espírito. Ele chegou a se confundir, porque ele tinha realmente isto como a evidência absoluta, total, do batismo com o Espírito Santo. Até que Deus revelou para ele que não era realmente os frutos, a evidência do batismo com o Espírito Santo nesta hora, mas sim a fé perfeita, a fé genuína na mensagem. Agora, eu vou repetir: mas amantes dos deleites. O espírito religioso envolve a pessoa sem que ela perceba. E ela se deleita tanto mas na hora dela mostrar que é amiga de Deus, que é amiga da palavra, que é amiga no entendimento, que é amiga no domínio, que é amiga na compreensão, que é amiga no sofrimento, que é amiga naquilo que contraria os seus próprios pensamentos, então ela se vai. Ela se põe rebelde. Eu não quero sair desse tema, desse tópico aqui, para ficar bem guardado. Quase que vale a pena a gente encerrar a reunião agora. Quase valia a pena, não. O correto seria encerrar agora.
mais amigos dos deleites. Então você vai ver, tudo é deleite. Deleitar-se. Queremos nos deleitar. Vamos nos deleitar com os hinos, com os cânticos, com as imagens, com as cenas, com as mensagens. Mas vamos ver a hora que nós vamos mostrar que realmente somos amigos de Deus. Que nós não somos esses fracos que trazem a transgressão, a rebeldia e a inveja dentro do coração. Porque estes não podem ser amigos de Deus. Porque a fé é o único sentido que está na alma e que pode controlar todos esses sentidos. É a fé na palavra, a fé na mensagem. Então, para mim não há uma coisa maior do que isso aqui. Isso está nos selos. Isto é revelação dos selos. Mais amigos dos deleites. Não vamos esquecer disso, não. Você grava, mais amigos dos deleites. Vamos nos deleitar. Vamos ter uma reunião bem propícia, não é? Instrumentos, cânticos, louvores, grande mensagem. E vamos chorar, vamos pular. Mas depois vamos mostrar que somos amigos de Deus nas outras áreas. Agora aqui, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, verso 8. É uma condição indispensável do bispo, do pastor, e não há condição que pese sobre ele, em questão de qualidades, de atributos, que não pese sobre todo o povo, sobre toda a igreja. Não é? Então vamos ver aí, o verso 8. Verso 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Obrigado. Então nós temos aí, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora, viu, amigo do bem. Que expressão bonita. Coisa boa para pôr atrás de um para-choque de caminhão, né? Sou amigo do bem. Sou amigo do bem. Mas quem é o bem? O bem é aquele de bigode, aquele sem bigode. O bem é ela? O bem? O bem? Bem! Não é esse bem. Amigos do bem. Não precisa explicar que bem é esse. É aquele que não é amigo do mal. É bonito. É mais do que bonito. Veja, mais amigos dos deleites, agora vem, amigo do bem. Amigo dos deleites, em relação às coisas de Deus, tudo bem, glória a Deus. Mas amigo do bem, moderado, justo. Aí agora vamos para Tiago 2:23. Eu vou resumir, foi onde nós lemos. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Agora você vai grifar. O amigo de Deus. Mais amigos dos deleites, amigo do bem. Agora vem o amigo de Deus.
Foi chamado o amigo de Deus. Então, consequentemente, Abraão teve deleites. Ele teve uma vida que foi muita prova para a sua fé. Mas ele deve ter tido deleites com Deus, com as coisas boas. Mas ele não se fez mais amigos. Paulo está falando aqui deleites, ele está falando bailes, carnalidade, mais amigos das novelas, mais amigos do mundo, da moda, mais amigos disto, daquilo, do mundo, do que de Deus, né? São os deleites do mundo, mais amigos dos esportes e tudo, né? Agora, nós estamos tomando para nós que também culto é deleite, e há crentes que só amam os deleites do culto, da igreja, aquilo que se deleita, aquilo que lhe apraz. Então vamos dentro dessa linha. Amigo dos deleites, tudo bem. Amigo do bem, o que significa amigo de Deus? É aqui mesmo, em São Tiago, né? Capítulo 4, verso 4, que Tiago disse: adúlteros e adúlteras. Agora, Tiago não pegou essa mulher com outro homem. Tiago não pegou esse homem com outra mulher, senão a dele. Porque muita gente pensa que adúltero é só aquele que cai moralmente, quer dizer, cai com mulher, cai com homem. A mulher que cai com outro homem, o homem que cai com outra mulher. Então esse é adúltero, é a ordem social, não é? Mas diante da Bíblia não. Diante da Bíblia, adúltero que não é brincadeira. É tanta gente combatendo adultério e sendo adúltero, diz Paulo. Tu que dizes que não deves adulterar, adulteras. Parece que é Romanos 2. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que é a amizade do mundo? Gente, é preciso pensar, às vezes se põe mais amigo de uma ímpia, de um ímpio, do que amigo de um irmão, de uma irmã. Se põe mais amigo de um parente ímpio do que um irmão. Se põe mais amigo de um filho ímpio do que de um irmão. Nós lembramos que há uma individualidade. O indivíduo é a pessoa, o rapto é individual, a salvação é individual. Nesse sentido, você não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem nada. Porque na hora de fechar os olhos é você. Na hora de ir para o caixão é você, na hora de ir para debaixo da terra é você. É seu corpo. Na hora de ir para o céu é você. Na hora de ir para o inferno é o indivíduo, é a pessoa. Então, é custoso haver esse desprendimento para que opere a justiça, a ponto de não sermos encontrados amigos do mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É custoso. É que eu disse aquele dia, eu falei, como é que pode um eleito revelado
entrar na política, não tem jeito. Não se faz política sem se fazer amigo do mundo. Não se faz política. É chamando todo mundo de querido, é de querida, é aquele abraço formal, hipócrita, é aquele sorriso hipócrita, e os conchaves, e as coisas, e assim por diante. Agora, Tiago está dizendo, Tiago foi muito grave, muito forte, muito decisivo nas suas cartas. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, isso quer dizer andar com o mundo, se deleitar com o mundo, se dirigir pelo mundo. O mundo é regido por dois espíritos, aquisição e sedução. A aquisição e a sedução operam através da propaganda e da moda. A propaganda é a arma do negócio, eles dizem. Eles investem uma fortuna incalculável para fazer uma propaganda. Uma cena daquela, de determinada saia de uma moça, de um biquíni, aquelas propagandas caríssimas de roupas íntimas, que leva meses para filmar, para fazer. Leva meses até para colher cenas. A Hollywood, a Souza Cruz, faz aquela propaganda caríssima no mar, as ondas levantando, para terminar com Hollywood, com Free, não sei mais o que. Depois, a política hipócrita põe um quadrinho em silencioso e mudo, lá numa letrinha bem pequenininha. O Ministério da Saúde comunica que o fumo é prejudicial à saúde, hein? Cuidado. Se pelo menos falasse, eles deviam botar lá um esqueleto, a fumaça entrando nos pulmões, e o que faz, e o câncer. Deviam botar uma outra. Mas o que acontece? Jesus disse, se o meu reino fosse do mundo, os meus pelejariam por ele. O eleito não vai consertar mundo. Como Jesus não tentou consertá-lo. Ele tentou salvá-lo. E derramou seu sangue para todo mundo. Então, irmãs, é o que eu digo, você não tome nenhum manequim que passa aqui na ceia como moda para você vestir, não, viu? Nenhum. Seja quem for. Ninguém aqui da igreja deve servir de inspiração para você vestir, não. Não faz isso, não. Não vai para o inferno por causa de ninguém, não. Porque tem que se fazer amigo do mundo. Não tem jeito. Se é circunstancial, se não é, se sou eu, seja quem for, mas o que eu vou fazer? Então, se eu não posso ir, pelo menos impedir eu não posso. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, essa amizade do mundo está relacionada com o dia a dia de cada homem e de cada mulher. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso não é só comer, não. Porque não é só de pão que vive o homem. O homem não vive só de comer. O homem vive de tantas coisas, naturalmente falando. De tantas coisas. Por isso, mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico, uma rica, entrar no reino dos céus. Esse rico é essa espertinha, esse espertinho, esse que contende. E dizem, e fulano, e ciclano,
É como eu orientei um rapaz ontem, foi ontem, anteontem, o irmão trouxe um rapaz, e ele está fora da igreja, saiu de outras igrejas e coisa e tal, porque vê coisas erradas dentro da igreja. Eu disse, não, qualquer igreja que você for, você vai encontrar coisas erradas. Você tem que olhar, é a doutrina, é o que se crê ali, o que se prega. Mas qualquer igreja, você não tem que sair da sua igreja porque viu coisa errada lá dentro. A menos que você tenha visto coisa errada, com 3 pessoas distintas, batismo nos títulos, não crer no profeta de Deus, no mensageiro de Deus, aí está certo você sair de lá. Mas por causa de coisas erradas das pessoas, não. Aí você não deve sair. Então, se você foi revelado, aí é outra coisa. Mas aqui você vai encontrar coisas erradas nas pessoas, no humano. Mas só com uma diferença. Uma diferença. É que nós estamos lutando para sermos amigos de Deus. Correspondermos o mínimo, pelo menos no mínimo. Pelo menos o mínimo. E nós não estamos aqui simplesmente porque deleitamos um culto de deleites espirituais, de louvor. Nós estamos deleitando-nos com a palavra, com a correção. Quando ela chega, nós mostramos que não somos fracos de coração. O coração forte, ele recebe a exortação como filho. Então vamos ficar mais amigos dos deleites, amigo do bem, o amigo de Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, ser inimigo de Deus às vezes você está matando por causa de Deus e está sendo inimigo de Deus. Os sacerdotes mataram por causa de Deus e, no entanto, eram os maiores inimigos de Deus. É o caso das mães, dos pais, não é? Matam por causa de filhos e às vezes estão sendo os maiores inimigos dos filhos. Pais sem revelação, essa mãe sem revelação, né? Não estou falando de vocês, é claro, mas estou falando desse pai que está criando seus filhos, né? Com essa criação moderna. Eles são os maiores inimigos que os filhos têm, são os próprios pais. Agora, aqui nós vamos ser contrariados, nós vamos ser feridos, nós vamos ser machucados, exortados, e nós vamos também nos deleitar. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos pedir a cura divina, nós vamos pedir tudo que tem direito um cristão, tudo que a Bíblia pede, oferece para nós. Mas vamos ficar, eu marquei 4 itens. Mais amigos dos deleites, será que eu sou? Amigo do bem, o amigo de Deus, amigo do mundo, ou amigo de Deus? Uma das duas. Deus abençoe os irmãos.
abrir.